Teve uma fala importante hoje de Cuba. O embaixador de Cuba na ONU condenou as sanções aplicadas à Rússia e acusou a OTAN de agir com hipocrisia na condução da guerra com a Ucrânia. Coloca aqui para mim na tela, inclusive, para eu dar uma lida aqui na reportagem, que conta justamente sobre essa fala, né? Hoje, Cuba é um dos poucos países aliados de Vladimir Putin, né, e fez essa condenação ali pública, né, e acusando a OTAN, inclusive, de hipocrisia. A guerra entre Rússia e Ucrânia chega no 6º dia, né, e sem um apoio formal, vamos colocar até então, de um país. Nesse discurso na sessão extraordinária da Assembleia Geral, o embaixador cubano, Pedro Luiz Pedroso, disse que os Estados Unidos, que mantêm o embargo a Cuba há décadas, conduziu ações militares em diversos países nas últimas décadas e que a OTAN participou da guerra de Kosovo, quando os países integrantes da aliança militar atacaram a antiga Iugoslávia. E aí diz, Cuba rejeita essa hipocrisia e esse duplo padrão de postura da OTAN, foi a fala do embaixador russo. Como é que o senhor vê, professor, esse apoio agora oficial de Cuba à Rússia e com falas duras à OTAN e aos Estados Unidos? Olha, esse ponto é muito interessante e eu acho que nós deveríamos cruzar esse ponto com as informações que o Túlio acaba de nos dar, né? Essas informações são muito interessantes, né? Nós estamos acostumados a ver só, basicamente, muito fortemente, um dos lados dessa narrativa, né? Nós não podemos evitar essa palavra, por mais que ela esteja contaminada, né? Então, um dos lados só, né? Então, o outro lado tem alguns argumentos que precisam ser levados em conta, né? O Túlio levantou uma questão interessante e importante, que é como esta guerra está sendo apresentada ao povo russo, né? Como uma operação especial de desnazificação, né? Então, isso tem sentido, né? Para a população russa. Túlio, por favor, me corrija se eu estiver errado, essa palavra tem um sentido próprio, muito claro, porque tem uma memória muito presente da Segunda Guerra Mundial, isto é fato, né? E uma memória muito presente de ataques à população russa. O que me chama a atenção também, ainda nesse aspecto que o Túlio comentou, e eu acho que esse é o aspecto que nós deveríamos aproveitar esta informação, né, para trabalharmos mais, é como o cuidado com que a mídia russa está tratando os ataques russos na Ucrânia, né? A Ucrânia é um povo irmão, né? Então, de alguma forma, ele tá tendo muita cautela com isso, e essa cautela está passando, inclusive, para a ação militar. Observe que não ocorreu de monta nenhum bombardeio. A Rússia mobilizou as defesas antiaéreas da Ucrânia, portanto, ela teria um território livre para isso. Não está fazendo, está evitando ao máximo os danos civis, porque ela sabe exatamente que isso tem um sentido para a sua própria população. Eu acho que a questão que é apontada por você por Cuba vai um pouco nessa direção, Fabio, né? Se nós observarmos um pouco a fala do embaixador cubano, ele remete a um caráter que nós não temos comentado muito aqui no Ocidente de forma geral. A OTAN, ela foi criada e ela foi desenvolvida, ela foi pensada e vem sendo gestada nos últimos anos como uma organização defensiva. Ela não tem pretensões ofensivas, não pode ter pela sua própria Constituição. O que é que significa isso? Ela é uma organização dos países do Atlântico Norte, no qual incluía-se, evidentemente, os Estados Unidos, né, como De Gaulle dizia, o outro lado do Atlântico, e a função disso era defender a Europa a Europa Ocidental de um possível avanço russo. Este argumento tem sido um pouco perdido. Nós vamos ver que nós vamos ter que, ao findar dessa guerra da Ucrânia, de alguma forma, uma rediscussão do sentido que tem a OTAN. Isto vai ser muito presente. Além do mais, está sendo, vamos dizer assim, omitido não por toda a mídia. Nós precisamos lembrar que, domingo passado, uma revista importante, que tem compromissos muito sólidos com o liberalismo e tudo mais, a revista Der Spiegel, publicou os documentos relativos a 1990 dos acordos assinados entre
a dissolução da então União Soviética e o presidente americano Bush, inclusive com Helmut Kohl, por isso a Der Spiegel está publicando, de alguma forma apontando que os países da OTAN que a OTAN não entraria nos países que eram a ex-república soviética. Então, nós temos aí uma contrabalança informativa que é importante para a gente, de alguma forma, examinar como é que isto está ocorrendo. Os dois lados precisam ser ponderados, Fabio. É bem interessante que nós tenhamos, então, esta visão do Túlio, porque ela pondera um pouco e reequilibra um pouco para nós, com informações reais, o que de fato está acontecendo no debate do dia a dia, no cotidiano do povo russo, que é um aspecto essencialmente importante para nós entendermos essa questão.